E aí, pessoal, esse é um corte onde o professor Rock fala como funciona a doutrinação no Irã. Já deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Resolve os problemas, o Irã pode virar um grande caos. Então, assim, o regime iraniano iria perder a guerra, provavelmente. Então, eles não querem fazer isso. Nunca deram nenhum sinal que estavam dispostos a entrar em guerra direta com Israel e, consequentemente, com os Estados Unidos. Por que que o Irã decidiu, então, fazer esse movimento? E eu acho que esse é um ponto assim interessante da gente entender o contexto maior do que está acontecendo no mundo. E aí não dá para esquecer o movimento que eu chamo de eixo das ditaduras, que é a união de Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esse grupo de países começaram a se juntar e trabalhar junto. Depois que a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem uma quebra de um princípio das relações internacionais muito forte, que você não invade fronteira e não tenta anexar um país. Aí todo mundo, não, mas Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Rússia invade a Ucrânia no começo de 22, em setembro de 22, a Rússia já vira e fala assim: estou anexando 4 regiões da Ucrânia, tornando elas parte do meu território, com um referendo inventado. Assim, esse tipo de coisa não acontecia há muito tempo. E aí, quando a Rússia faz isso, ela meio que abre uma porta, né? Abre a caixa de Pandora e Do tá tipo, dá liberado. pra fazer isso. Isso. Aí Aí o Maduro vai lá e faz um referendo, por exemplo. todo mundo começa, tipo, também posso. Por que que a Venezuela tá fazendo o que tá fazendo? Claro, é porque ela tá olhando pro cenário do mundo e falando, nossa, tá permitido e eu tenho meu grupo de aliados. Então o Irã tá olhando e falando assim, a coisa tá diferente no mundo. Dá para eu ir mais longe e eu tenho os meus aliados. Outra coisa que o Irã está lendo ou achando é que Israel está em decadência. A guerra em Gaza desgastou Israel publicamente, o ataque do Hamas foi muito violento. Tudo isso faz o Irã ler, Israel não é mais a mesma. Os Estados Unidos vai ter estômago, vai querer entrar. Então o Irã foi lá e testou. E assim, tem um outro fator que pouca gente está falando e que eu acho muito importante a gente contextualizar isso. Tem uma mudança ideológica dentro do regime iraniano nos últimos anos, de 2009 para cá. Em 2009 acontece um negócio no Irã antes da Primavera Árabe, que é a tal da Revolução Verde, que é o primeiro movimento revolucionário dentro do Oriente Médio antes de vir a Primavera Árabe. Começa no Irã, com a eleição do Ahmadinejad, que foi fraudada, e a população sai à rua. E assim, eles protestam demais. E a resposta do regime não é tão dura. E o Ayatollah fica muito incomodado com o que aconteceu e fala: olha, como é que as nossas guardas, os nossos militares, as nossas milícias estão sendo tão. Como é que os jovens estão comprando esse discurso? E aí eles decidem trazer ou resgatar uma doutrinação ideológica na Guarda Revolucionária. Então a Guarda Revolucionária ela vem vindo desde 2009 com uma ideia de um culto apocalíptico, de uma noção de que o 12º imã vai voltar. E para isso acontecer, Israel tem que ser destruído, Estados Unidos tem que ser destruído. E quando isso acontecer, então, a civilização islâmica vai dominar o mundo. Meio uma profecia de uma guerra entre o bem e o mal. E aí os membros da Guarda Revolucionária, que são quem estão por trás de todas essas coisas, o eixo da resistência. Só para entender esse ponto dessa questão profética, isso é um culto particular no Irã ou é algo dos xiitas? É algo dos xiitas, mas existem diferentes versões dentro do xiismo. O Irã, particularmente, quando os ayatollahs chegam no poder, eles têm uma ligação muito forte, chama Mahdismo, que era o 12º profeta, que é o ressurgimento dele, a volta dele. Só que o Khamenei, que é o líder atual supremo, o segundo líder supremo do Irã, ele resgata isso com muito mais força. Quando ele percebe que as forças jovens dentro do Irã querem modernizar o país. Aí ele fala, não, nós temos que doutrinar os nossos jovens de uma maneira melhor. E aí ele faz uma fusão entre a noção da Revolução Islâmica com esse mahdismo, que é essa ideia do retorno desse 12º imã. E assim, é uma coisa muito apocalíptica, é um culto. E se a gente não entender isso, a gente não entende alguns dos movimentos. E o que é o Irã? E esse culto ele diz o seguinte, que o objetivo do mundo islâmico
ou essa revolução, essa mudança de mundo vai acontecer com 5 etapas. Primeiro, você vai precisar ter uma revolução islâmica. Depois você tem que ter um regime islâmico. Depois um governo islâmico. Depois uma sociedade islâmica. E por fim, uma civilização islâmica. O Irã entende que ele satisfez a etapa 1 e 2. A revolução e o regime. Ele não tem um governo totalmente islâmico ainda, na cabeça deles, no entendimento deles, tão longe de ter uma sociedade, e a civilização menos ainda, que é o mundo inteiro subjugado ao Islã. Então eles trabalham com essa lógica. E quem está crescendo dentro da guarda revolucionária, por exemplo, quem é promovido, não é o cara mais técnico, mais competente, mas é aquele mais fanático. Então a gente tem um exército de gente fanática dentro de uma guarda revolucionária que não é o exército do país. Não sei se todo mundo entende isso, né? A Revolução Islâmica, ela resolveu criar um exército paralelo. Se fosse uma guarda nacional, digamos assim. Isso, mas com o objetivo de guardar a revolução. Porque, claro, né, se é um ditador, qual que é seu medo? Aqueles que têm armas vão te derrubar. Como você não pode confiar no que tem armas, você cria forças concorrentes. E aí ele criou uma força ideológica, religiosa, armada, que é muito mais poderosa que o exército hoje. E essa força só tem um objetivo: guardar a revolução, os preceitos dessa doutrina religiosa que eles acreditam. E o alegado motivo para o ataque iraniano seria uma represália contra um ataque de uma representação diplomática deles na Síria. E Israel não assumiu que houve esse ataque. Houve esse ataque de fato, ou isso foi só um pretexto para eles falarem, não, agora é hora de testar o que vai acontecer? Não, houve o ataque, Israel fez o ataque. Assim, tem algumas coisas acontecendo, né? E o Irã, por que o Irã se tornou uma ameaça maior nos últimos 20 anos? Porque ele começou a conquistar territórios que antes ele não dominava. Então, o Irã estava confinado no seu território. E, historicamente, o Império Persa só consegue projetar poder quando ele conquista o território adjacente ao seu, que é a Mesopotâmia. O Iraque. O Iraque, isso. Por quê? Porque o Irã ele é uma grande fortaleza de montanhas. Nas fronteiras todas, você olha a topografia do Irã, ele é cheio de montanhas na volta inteira. Então ele está lá fechado. Nunca ninguém conseguiu invadir o Irã dentro. Mas ao mesmo tempo que você está protegido, você não consegue sair, você está numa prisão. Quando você conquista o Iraque, aí sim você começa a projetar poder para fora, para toda a região. É assim que o Império Persa sempre expandiu. Em 2003, acontece um negócio que altera o equilíbrio de poder do Iraque, que é os Estados Unidos entrarem no Iraque e derrubarem o Saddam Hussein. E aí o Iraque passa de mão e vai para as mãos do Irã. Aí o Irã começa a dominar o Iraque. Quando ele começa a dominar o Iraque, ele tem fronteira direto com a Síria e com o Líbano, que ele já tinha o Hezbollah lá, mas ele começa a